Nesta noite eu quero pensar sobre aquilo que passou e o que virá. Eu quero pensar sobre como nós devemos viver, encerrando o ano, à luz da provisão de Deus. Nós estamos terminando 2025 e nada melhor do que nós olharmos para ele e olharmos já agora para 2026 à luz dos princípios e ensinamentos do Senhor. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler o versículo 27, o versículo 33 e o versículo 34. Diz assim: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e o desejo do nosso coração é que o Senhor instrumentalize a nossa vida como bênção para o teu povo. Que a palavra que sai da nossa boca vá à necessidade de cada um aqui presente, e assim nos desafia a alinhar a nossa vida à luz do que o Senhor deseja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o último domingo, irmãos, de 2025. Nunca mais teremos na história um domingo, dia 28 de 2025. Nunca mais. Vai passar. Daqui mais um pouco, quando os ponteiros estiverem em meia-noite, passou dia 28 de dezembro de 2025. Então é um tempo para nós pensarmos, para nós lembrarmos, mas também um tempo que naturalmente deveria nos levar à gratidão a despeito de tudo aquilo que nós temos recebido do nosso Senhor. É lógico que quando você para e olha para o final do ano, nem todo mundo teve o mesmo ano. Nem todo mundo cresceu da mesma maneira, nem todo mundo teve os mesmos benefícios. Alguns encerram esse ano com alegria, outros com lágrimas. Há quem olha para trás com gratidão e outros olham para frente com muito medo. Então, o que nós devemos deixar descer ao nosso coração é que o encerramento de todo e qualquer ciclo na nossa vida, ela confronta uma realidade inevitável. O tempo não para e nós não controlamos. Essa é a grande verdade. Mas um ano se vai. E diga-se de passagem, nenhum de nós aqui conseguiu travar um único dia de acontecer. Talvez, pensando desta maneira, começamos a ver que a nossa ansiedade e inquietude não tinha razão de ser. Porque nada mudou. Nós não conseguimos impedir os dias. É exatamente nesse ponto que Jesus, ele é
nos convida a refletir, à luz de Mateus capítulo 6. É exatamente nesta realidade que o ensinamento de Jesus se torna bem profundo para nós. Percebe que o contexto do capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando com pessoas reais. Jesus está falando com pessoas cercadas de incertezas, de necessidade, de inseguranças, semelhantes a nós. E diga-se de passagem, Jesus não proíbe preocupação. Se você olhar para o texto que eu acabei de ler, não há aqui Jesus proibindo preocupação, até porque é saudável. O que Jesus está proibindo é a preocupação que escraviza o ser humano. Jesus está dizendo para o povo que o mais importante na preocupação é confiar em Deus e não excessivamente nos jogar ao medo diante das nossas necessidades reais ou materiais. Quando Jesus diz, não se preocupem com o amanhã, Ele não está proibindo o nosso cuidado ou planejamento com o amanhã. Quando Jesus diz, não se preocupem com o amanhã, Ele não está requerendo de nós uma insensatez ou uma falta de provisão para o futuro. Até porque, se assim fosse, Ele seria incongruente. Porque própria palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 1, o Senhor afirma, é da natureza humana fazer planos. Ou seja, Jesus não está contrariando nem combatendo nossos planejamentos. Só que ele termina o texto dizendo, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, planejar é humano, mas confiar é espiritual. Por isso é a recomendação do Senhor. Planeje, mas não se desespere. Confie. O que Jesus está combatendo é esta exagerada preocupação que nós vemos muitas pessoas nos nossos dias a ponto de adoecerem emocionalmente por causa da excessiva preocupação. É isso que Jesus está combatendo, porque a excessiva preocupação consome o nosso coração, rouba a nossa alegria, paralisa a nossa fé, porque nós ficamos sem um norte, irmãos. Quando a preocupação com a roupa, com a comida, ocupa o lugar que pertence a Deus na nossa vida, nós caímos em uma grande instabilidade. E eu sei que a nossa cultura parece caminhar ao oposto daquilo que eu tenho dito. A nossa cultura, irmãos, é dominada pela ansiedade. Infelizmente, os nossos dias, as pessoas vivem, ou na verdade, querem tanto viver o amanhã no hoje, que paralisam, deixam de viver o hoje, e aí gera toda a ansiedade que hoje é a marca da nossa geração. As pessoas vivem para um futuro que nunca vai chegar. Como você já me ouviu dizer, o amanhã não existe. Porque sempre que nós chegamos no amanhã, ele se tornou hoje. Então, irmãos, nós por vezes estamos sofrendo hoje com aquilo que sequer vai acontecer. Um estudo recentemente foi publicado quanto à ansiedade, e se chegou à conclusão que mais de 90% dos motivos da ansiedade das pessoas não chegavam a acontecer. As pessoas só ficavam ansiosas, mas não se materializavam. Então o amanhã, irmãos, mal compreendido, torna um ladrão da nossa paz. Rouba de nós a alegria e uma fé no nosso Senhor Jesus. Por isso Jesus nos chama a refletir
Como lidar com o amanhã? Nós estamos finalizando o ano e já tem tanta gente ansiosa pelo próximo ano. Já tem tanta gente com planos mirabolantes para o próximo ano. Já tem tanta gente adoecendo a despeito do próximo ano. O mais prudente para 2026 é nós depositarmos a nossa confiança naquele que já está em 2026. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2026 não é segredo para o nosso Deus. 2026 não será o ano novo para Deus. 2026 é uma realidade em que Ele já está nela. Então o que nós precisamos, irmãos, é confiar no Senhor. É confiar no Senhor. O que Jesus nos ensina é que o fim de um tempo não deve provocar ansiedade em nós. Talvez nos seus cálculos deste ano, tantas coisas você deixou de realizar. Tantas coisas que você, inclusive, planejou com tanto afinco, ficou simplesmente no mundo das suas próprias imaginações. Porque faltou o discernimento espiritual, que é aquilo que Jesus nos chama a lidar com o nosso amanhã. Algumas coisas, algumas verdades para nós pensarmos rapidamente à luz desse texto que eu acabei de ler. Primeiro, o fim do ano revela nosso limite. Nós somos limitados, irmãos. Olha só o que o texto diz aqui no 27. Qual de vocês, por mais preocupado que seja, ou que esteja, pode acrescentar ao menos, ou sequer, 1 hora à sua vida? Jesus, ele faz uma pergunta que ecoa, meu irmão, com muito mais força num término de qualquer ciclo como este final do ano. Quando a gente olha para trás, os 12 meses passados, quando nós, ao olharmos, percebemos tantos planejamentos que fizemos, sonhos, e que hoje, no último domingo do ano, percebemos que só ficou no papel, só ficou no nosso pensamento, há uma grande verdade latente. Nós não temos controle dos nossos dias. Por isso, querer viver para responder à sua própria expectativa é perigoso. Você precisa querer viver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que a vontade do Senhor se realize na sua vida. Quando o Senhor diz que qual de vocês, por mais preocupados que possam estar, consegue mudar alguma coisa, Ele está expondo, irmãos, a nossa fragilidade. Ele está expondo a ilusão do nosso controle sobre a nossa própria vida e as coisas. Então a preocupação promete domínio sobre o futuro. Por vezes você está preocupado, contando que a sua preocupação vai mudar o curso das coisas, mas na verdade a preocupação só entrega desgaste emocional. A preocupação só consegue gerar em nós mais animosidade, mais frustração. É por isso que em 27, Jesus ele usa uma metáfora simples e poderosa. O que Jesus usa aqui é que a preocupação é incapaz de realizar até mesmo menor alteração do curso da nossa vida. Irmãos, a sua preocupação não vai prolongar os seus dias, a sua preocupação não vai resolver os seus problemas, as suas preocupações não vão produzir soluções para você. As suas preocupações só têm poder de te adoecer. É por isso que o eixo que Jesus coloca para nós lidarmos com isso
é confiar nele, é buscá-lo em primeiro lugar. Uma vida, meu irmão, precisa ser vivida e entendida à luz da soberania de Deus. Ou seja, eu e você, nós não somos donos de nós mesmos. Percebe por quê? A nossa preocupação excessiva nos escraviza e nos adoece. Porque se nós não somos donos de nós mesmos, não temos domínio sobre nós mesmos. Nós só somos mordomos daquilo que Deus nos deu, que é a vida, pela sua inteira vontade. Então, como mordomo daquilo que o Senhor nos deu, nós precisamos, em toda preocupação, entregar a Ele que é dono e pedir a orientação para nós avançarmos. Nós somos limitados em nossa capacidade de controlar as situações no amanhã, no ano novo. Nós somos limitados, por mais piedoso que possamos ser, tão limitados que nós não conseguimos prolongar a nossa existência. Quando a morte chega, ninguém pode dizer para ela, venha amanhã. Quando, irmãos, a situação mais caótica chega, ninguém diz, ela vai na casa do vizinho. Quando a doença chega, ninguém diz, ela vai lá na casa do meu inimigo. Nós não temos condição, capacidade de prolongar sequer. Somente Deus, irmãos. Somente Deus determina o tempo, somente Deus determina o fôlego, somente Deus determina os dias. Por isso que é recomendável nós confiarmos no Senhor. Nós pedimos luz do Senhor para os nossos dias. Nós pedimos orientação e discernimento do Senhor para os nossos dias, para o nosso ano próximo. Quando nós pararmos, irmãos, e olhamos para dezembro, e se fizermos um link com janeiro, nós podemos comparar a vida como esse calendário roto de 2025, que em algumas realidades, muitas páginas já foram arrancadas, dizendo para nós que cada página arrancada do nosso calendário é como se nada, absolutamente nada, pudesse recuperar aquilo que foi arrancado. Mas também é uma grande verdade de que Deus, Ele foi fiel durante todo esse tempo. Por isso, não gaste sua energia com o que você não tem controle. Gaste sua energia descansando na provisão daquele que tem tudo nas suas mãos, inclusive a sua própria vida. Jesus, irmãos, Ele afirma que nenhum minuto nós podemos acrescentar. É um convite a nós, irmãos, confiarmos e vivermos à luz da sua própria vontade. Se o fim do ano revela o nosso limite, ele também revela e denuncia um grande perigo espiritual que nos rodeia: tentar governar a nossa própria vida. Segunda lição está no versículo 34. O versículo 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Irmãos, escreva no seu coração: a ansiedade distorce a nossa leitura do tempo. A ansiedade distorce a nossa leitura de tempo. Jesus, Ele não ignora o problema de amanhã. Jesus não nos convida a uma vida sem problema. Jesus nos convida, na verdade, o convite do Evangelho é para que nós troquemos o jugo.
não é afastar o jugo de nós, é confiar no Senhor e colocar toda a ansiedade nele. Isso, irmãos, quer dizer para nós que antecipar inquietações é prejudicial. Chega a ser pecado, a bem da verdade. Porque nós não estamos confiando no Senhor Deus. Porque nós não estamos descansando na provisão do Senhor. A ansiedade, ela nos rouba essa visão clara da vida, porque nós simplesmente estabelecemos-nos em torno de possibilidades. Muitos vivem presos ao e se. E se para o presente, e se para o futuro, e as pessoas vivem adoecendo. E se não der certo? E se faltar? E se piorar? E aí nós caímos dentro de um ciclo vicioso do e si, e vamos nos afogando, sem contudo perceber que Jesus está distante de um grito nosso. Nós vivemos mergulhados no e se. Jesus, ele chama essa nossa preocupação de fardo indevido. Porque ele nos diz, se nós estamos sobrecarregados, para nós levarmos a ele, e ele há de aliviar, ele vai trocar conosco. A bem da verdade, irmãos, a preocupação excessiva chega a ser uma idolatria funcional. Por quê? Por que eu digo idolatria funcional? Porque aquilo que mais nós tememos é muitas vezes aquilo que mais nós confiamos. Por isso nós precisamos cuidar. Quando a gente fala de idolatria, a gente só liga com a igreja romana. É por isso que Calvino disse para tomar cuidado com o nosso coração, porque é lá que nasce a idolatria. E muitas das vezes as nossas preocupações só são mesmo um ambiente idólatra. Porque é naquilo que nós estamos confiando, o nosso e si está fundamentado lá. Por isso nós não confiamos em Deus. Cada dia que nós temos como oportunidade de vida, Jesus diz que tem as suas próprias lutas. Então por que eu vou antecipar a luta de amanhã no hoje? Eu vou ter 2 lutas sem necessidade. Por que o excesso de amanhã do hoje? Porque me tira a capacidade de lutar e vencer as lutas de hoje. Mas talvez essa é só uma forma de nós expressarmos quão idólatra é o nosso coração. E a gente viva carregando um fardo que Deus não mandou a gente carregar. O salmista nos ensina uma postura diante da ansiedade. No Salmo 37:5 ele diz: entrega ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Irmãos, ao término de um ciclo, ao término de um ano, o convite é: avalie o que você está carregando. É um fardo que Jesus mandou carregar? Ou é um fardo que você escolheu carregar? Não esqueça que o seu fardo pode ser sua idolatria. Jesus, ele não apenas nos convida para nos colocar livre da ansiedade, mas ele nos convida para nós fazermos a nossa vida fundamentados na sua verdade, para que o futuro seja exatamente o que ele propôs para nós. E aí eu entro na terceira e última lição. O futuro pertence a um pai que provê. Olha o que ele diz aqui no 26 e o 33.
Jesus, ele nos convida a uma observação. De novo, como lhe é muito característico. Jesus nos convida a uma observação, e ele diz assim: observem as aves dos céus. Irmãos, as aves trabalham, as aves constroem, as aves alimentam seus filhotes, mas elas não vivem escravizadas pela ansiedade. É o que o texto bíblico diz para nós. Elas cumprem a sua parte e confiam na provisão do Senhor. Nesses dias, quando nós íamos para o programa de rádio pela manhã, eu e o irmão Clóvis descendo aqui, nós vimos uma avezinha pequenininha. Qual o nome daquela ave, irmão Clóvis? É a BTV, fazendo o seu ninho dentro, é um canário, né? Nós vimos ele fazendo a sua casinha dentro de um padrão de Eletra, não, como é que chama daqui? Da Coelba, né? É a Coelba que é de energia, né? Pronto. Ele pegava a sua folhinha, entrava e fazia a sua caminha lá dentro. Estava trabalhando. Mas ele não estava ansioso, porque ele sabia que o trabalho dele era simplesmente provido pelo Senhor. E nós, irmãos, por vezes nós adoecemos com excesso de preocupação, porque nós não confiamos em Deus, como o BTV confiava. Por isso o Senhor diz: observe, porque o Evangelho é isso. O Evangelho, irmãos, nota de rodapé, o Evangelho não é uma chamada para nós vivermos apontando o outro. O Evangelho é uma chamada para nós vivermos chamando o outro: me siga. Veja o que eu estou fazendo, copeia e vem me seguindo. Mas quando nós sabemos que estamos seguindo Jesus, é lógico. Essa é a chamada do Evangelho. É confiar, é seguir. Por isso que ele diz: quem quiser ser meus discípulos, negue a si mesmo, pega a sua cruz, siga-me. Eis o propósito do Senhor. Quando Jesus diz: olhe para as aves, ele está estabelecendo aqui aquilo que eu chamo de equilíbrio bíblico entre a responsabilidade humana e a provisão divina. E ele nos ensina de forma mais exponencial. Ele usa uma ave, uma criatura dele também, para dizer para nós: nem tudo na criatura está perdido, ou na criação está perdido. Ainda tem criação que está servindo de exemplo. Isso é de uma grandeza e profundidade que eu passaria mais tempo falando, mas Deus, Ele nos convida, irmãos, a fazer a nossa parte. Como eu digo, certa vez chegou na nossa igreja, era época de prova, e os alunos chegavam: pastor, ore para a gente fazer uma boa prova. Eu falei: eu vou orar com uma condição. A condição é, a minha pergunta: você estudou? Porque se você não estudou, eu não vou orar. Agora, se você estudou muito, eu vou orar por você. Porque a nossa parte nós precisamos fazer. Deus faz o que não nos cabe. É o milagre. Agora imagina, um ser vivo desse, não estuda, não faz a sua parte, e aí vem para mim dizendo: pastor, ora para que eu faça uma boa prova. O que subtendido ele está querendo dizer para mim? Vai lá, diz Deus para ser injusto, porque eu sou filho dele. Ele pode ser injusto. Injusto como? Porque se tiver alguém que estudou, ainda que não seja filho de Deus,
Mas sua criatura, que estudou, gastou muito, investiu muito tempo no estudo, vai fazer a mesma prova que o crente tem que reprovar, mesmo sendo crente, se não estudou. Se não fez a sua parte, não vem com conversa para Deus abençoar, que Deus é justo. E aí, quando eu falei assim, meu Deus do céu, o senhor não vai orar não? Não vou orar. Se não estudou, não vou orar. Da próxima vez você estuda, depois vem para a gente orar. Então, irmãos, Deus, quando Ele manda olhar para as aves, Ele está dizendo, eu não abandono minhas criaturas. Se eu não abandono a essa criatura que é ave, ela tem a minha provisão, quanto mais vocês que são filhos. Quanto mais nós que somos filhos, que por vezes, irmãos, a criatura está confiando mais no Criador do que nós que somos filhos e pai, no nosso pai. Jesus, ele confronta os seus discípulos. Nós precisamos de fé para avançar. O bem-te-vi talvez não tenha visto a provisão do Senhor, mas ele sabe que haveria de ter. E nós, por vezes, não temos visto com os nossos olhos carnais, por isso não confiamos e dependemos dele. Certo poeta disse, o que não vejo com meus olhos naturais, a minha fé vai me dar força para enxergar. Irmãos, nós somos filho de um Pai que Jesus chamou de Pai Celeste. Isso é libertador. Isso muda a nossa forma de olhar para o futuro. Quando nós temos um Pai que é celeste, então nós começamos a pensar que o nosso futuro não está na mão do acaso. O nosso futuro não está à sorte, mas está nas mãos de um Pai que é bom, soberano, provedor. É por isso que Jesus, ele diz no 33, busquem em primeiro lugar o reino deste Pai, que é bom, que é soberano, e busque a sua justiça. O que Jesus quer, irmãos, é que nós entendamos a prioridade das coisas da vida. A vida cristã, ela não é feita ao nosso bel prazer. Ela precisa ser feita quando cristã à luz do princípio de Cristo. E no reino de Cristo existe prioridades e hierarquia. Então não é buscar o reino depois que você resolveu todas as coisas. Percebe que a chamada não é buscar também, segundamente, o reino, mas é buscar o reino primeiro. O reino como fundamento para tudo na sua vida. A luz de Cristo como a luz para clarear toda a área da sua vida. É por isso, irmãos, que nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Estamos terminando o ano. Quanto do seu ano foi gasto com a palavra do Senhor? Deus, Ele conhece as nossas necessidades. E Ele tem poder para suprir tudo. Só que Ele não supre tudo o que nós queremos. Ele supre tudo o que nós precisamos, necessitamos, porque Ele é um Pai que ama. Hoje, lá na congregação, a irmã disse assim, tem gente que Deus não vai dar com liberalidade, porque Ele sabe que se der, as pessoas vão se desviar, as pessoas vão crescer,
as pessoas vão se endeusar-se. Ele não dá. Agora tem outras que ele dá, porque ele sabe que tudo que ele dá está sendo revertido para a glória dele e é bênção da vida do outro. Não é que a irmã tinha razão? A irmã tem razão. Tem gente, irmãos, que se Deus der 1 quilo de arroz, a pessoa se torna soberbo. Quanto mais se der um saco de 50 quilos. Aí ele já não fala para os vizinhos, porque agora ele vai começar a vender arroz. É lógico que eu estou ridicularizando no exemplo, porque a realidade é triste. Diante de tudo isso, irmãos, Deus, Ele quer nos encorajar a um 2026 diferente de 2025. Um 2026 para a glória dEle, um 2026 que cada um de nós possamos crescer na graça e no conhecimento, um 2026 que nós possamos depender dEle, confiar nele. Mas repara que Deus não está dizendo, quando Jesus diz sobre tudo isso, Ele não está dizendo que é para nós entrarmos no 2026 sem planejamento, não é isso. Ele quer que a gente entre em 2026 sem ansiedade. Com planejamento pode, só não pode ansiedade. Não é que nós não vamos ter desafios em 2026. Olha, e vamos ter, e eu já estou vendo que nós vamos ter muitos desafios. Mas Deus, o que Ele quer é que nós não entremos em 2026 com medo dos desafios. Os desafios são para ser ultrapassados com a ajuda do Senhor. Percebe que Ele não está dizendo para nós não confiarmos no novo ano. Ele está dizendo, confie ao Senhor o seu novo ano. Porque fazendo assim, meu irmão e minha amada irmã, nós vamos ter um ano exponencial. O conselho do Senhor para nós, quando Ele diz, olhem para as árvores, Ele está chamando aos ricos para não confiarem nas suas riquezas. Ele está chamando os pobres para não confiarem na sua miséria. Ele está chamando tanto o rico quanto o pobre para confiar e depender dEle. Irmãos, não esqueça, basta cada dia o seu próprio problema. Entenda que amanhã pertence a Deus. Hoje, Deus confiou a nós, mas como mordomos, não como donos de hoje. Por isso, no hoje, busque a orientação do Senhor para viver em tudo o que você planeje fazer. Ao encerrarmos este ano de 2025, que nós façamos uma oração, como o salmista fez, aqui no Salmo 62, o verso 5 e o verso 6. O salmista orou, que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. Meu irmão, que esta seja a sua oração para este novo ano, de confiança total, de dependência total no Senhor, sabendo que Ele é a rocha, sabendo que Ele é a esperança, sabendo que Ele é fortaleza, e assim nós não seremos abalados. 3 aplicações para a sua vida, e eu termino. A primeira, confie em Deus. Confie em Deus como quem sabe que não consegue, não poderá acrescentar um único dia à sua vida por preocupação. Confie em Deus como alguém que sabe que Deus sustenta todos os dias. Segundo, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Entre no novo ano com prioridades espirituais bem definidas.
Deseje ter experiências que você não teve esse ano. Deseje conhecer um Deus que você não conheceu esse ano. Um Deus bíblico que se revela objetivamente através das páginas das Escrituras. Finalmente, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Não viva, irmãos, 2026, todo ele, no 1º de janeiro. Viva cada dia, buscando a presença do Senhor, a voz do Senhor, a direção do Senhor. Pois assim fazendo, você e toda a sua casa, sustentada pelo Senhor, terá um 2026, não como mais um ano, mas como um divisor de água, um marco para a sua vida, para a sua família.